O Paranaense, o Paulo Souza, técnico do Mengão, vai falar agora aqui no Linha de Passe. Vamos lá. Acho que foi um jogo bem equilibrado. Acho que o resultado correto deveria ser bem um empate, pelo pouco volume de criação das duas equipas, porque é um jogo bastante difícil. Tivemos alguma dificuldade em ter mais pausa no jogo, maior controle do jogo, no ritmo desse mesmo jogo. Não criámos muito, é verdade, criámos o suficiente para podermos empatar. Faltou-nos um pouco mais de determinação, mais agressividade. Deixa eu só abrir uma pausa aqui. Lembrei da fonte. Lembrei porque você me ajudou, né? Você me ajudou. Aqui para isso. Foi o Eugênio Leal, numa entrevista que, ao lado do Zupac, fizeram com o Paulo Angione, no podcast. E com o Mário Marra também. E o Mário Marra também junto. O Angione, diretor executivo do Fluminense, foi quem nos soltou essa frase. E que, inclusive, é psicólogo. O Angione é psicólogo. Então, quer dizer, tem toda a propriedade para dizer o que acabou declarando, que o jogador já não precisa mais de psicólogo, precisa de psiquiatra. Mas, enfim, Breiler, Flamengo perde por 1-0, ouvimos aí o Paulo Souza e tem uma certa cobrança para cima do Pedro também, não tem não? Tem, e alguns jogadores do Flamengo abaixo do que vinham demonstrando, e aí também pode ser acúmulo de jogos, desgaste. A dupla que tinha encaixado também, Thiago Maia e João Gomes, baixou o nível e o Flamengo sentiu, porque ali, nas últimas boas partidas do Flamengo, foi o coração da equipe, a dupla se encaixou, houve entrosamento, cobertura, movimentos coordenados e ali nada funcionou no aspecto técnico. Estavam mal, confiança baixou e não conseguiram ser esse ponto de equilíbrio do meio-campo do Flamengo. O Flamengo perdeu o jogo ali. O Pedro foi voluntarioso, tentou, não se escondeu do jogo, mas a gente precisa reforçar Pedro no que ele quer para a equipe e esse encaixe não tem ocorrido também por responsabilidade do jogador. O Pedro tem aproveitado mal as oportunidades que tem, não necessariamente no caso desse jogo, em que para mim ele não foi mal, tentou e as coisas não aconteceram como não aconteceram para basicamente todo o time do Flamengo. Mas ainda assim, no balanço do ano, o Pedro é um Pedro diferente do ano passado, em que aproveitava bem todas as oportunidades em campo, ele tirava o máximo e isso não tem acontecido. E pode haver várias explicações, o jogador também não se sentir confortável. O próprio Paulo Souza já cobrou mais intensidade e movimentação do Pedro, mas é um fato. O Paulo Souza já tentou jogar com o Pedro como titular, sem o Gabigol, com o Gabigol, deu minutos, deu oportunidades e o jogador não tem aproveitado. Eu acredito que para o Paulo Souza isso não seja um dilema. O Pedro é o reserva, ele vai ter minutos quando o Paulo Souza entender que é necessário, mas hoje não há motivo para uma grita por mais minutos ou mais oportunidades para o Pedro, porque o Paulo Souza talvez seja o técnico que mais deu chances e o Pedro não aproveitou. Zupac, deixa eu apresentar números do Pedro para você, vamos lá. fazer aí uma análise, mas fique à vontade naquilo que você construiu já para falar a respeito dessa questão. Então vamos botar na tela aqui, no Linha de Passe, números do Pedro. Então temos aí, olha, na partida contra o Atlético Paranaense, e aí o Zupac vai falar se ele aproveitou a chance ou não. 90 minutos, 3 finalizações, uma certa, 2 chances criadas, 6 ações na área rival e 6 duelos vencidos. Terceiro jogo completo do Pedro com a camisa do Flamengo, Zupac. Na temporada 2022, o Pedro de fato não justifica a discussão que rendeu tanto nas últimas temporadas, né? E o que o Breiler falou é interessante, porque pela primeira vez o Pedro começou a temporada quase que em igualdade de condições com os demais, né? Porque antes, quando quem começou a temporada era o Jorge Jesus como técnico e o Pedro havia sido recém-contratado, ele seria reserva, porque era aquele ano mágico, o Gabriel era o grande craque, ele não ia jogar. O outro início de temporada, que foi com o Rogério Ceni, o Flamengo havia acabado de ser campeão brasileiro, o Gabriel já tinha o seu histórico no clube, o Rogério é um técnico brasileiro que vive isso de perto e o Pedro brigaria pela posição, mas com status de reserva. Dessa vez... E com o Rogério não jogava junto. Não jogava junto, e está explicado por quê, porque é difícil jogar junto. Vem esse ano,
ano vem um técnico de fora, sem vícios do futebol brasileiro. O Flamengo vem de um ano ruim, o que sugere mudanças. Ele chega e coloca o Pedro como titular, né? E é um técnico acostumado a trabalhar com centroavante desse perfil, sem querer fazer comparações, mas ele tinha um centroavante que era o Lewandowski no time dele. Em características, é muito mais próximo do Pedro do que do Gabriel em características. Então, o Pedro chegou em um Flamengo zerado para oportunidades. E ele não aproveitou, né? Então, hoje, o que faz o Pedro ter poucos minutos ou menos minutos do que se espera no Flamengo é o próprio rendimento do Pedro. Isso, para mim, está muito claro. E isso não quer dizer que ele não é um excelente jogador. Claro que ele é. Mas o rendimento dele em 2022 não pede titularidade. O jogo de ontem foi ruim do Flamengo. E aí acho que o Pedro não aproveitou, mas eu acho que o funcionamento do ataque também não foi bom por escolhas do Paulo Souza. Assim, tá muito claro que o Paulo Souza não gosta do Marinho ponta direita. O Marinho do Santos, em termos de posição, não agrada ao Paulo Souza. Então ele bota o Marinho do outro lado. Para botar o Marinho do outro lado, ele botou o Lázaro do lado direito. E o Lázaro estava indo muito bem do lado esquerdo. Ele até tentou fazer a inversão e tal do Flamengo. Então foi um jogo ruim, em que dentro desse contexto ofensivo abaixo do que a gente está acostumado, o Pedro também não foi bem. O Pedro, até antes dessa partida, tinha jogado nas 5 últimas apenas 34 minutos. Acho que a gente chegou a comentar, até fizeram um quadro aqui num dos programas e tal. Vinha entrando pouco, contra o São Paulo entrou 4 minutos. Aí se cobra, poxa, mas... E os gols também? Você joga 10 minutos, 4 minutos, tá? É difícil, né? Mas eu acho que houve esse problema também. Tudo indicava que o Lázaro, puxa, elogiado demais aqui pelo lado esquerdo. Pô, é o Lázaro. Se ele não for bem, acontece como aconteceu no último jogo, tira e põe o Marinho. Mas agora não, eu vou começar com o Marinho, vou poupar o Everton Ribeiro, ok, que vinha muito bem, parece que começou de novo a encontrar uma fase de crescimento legal. Mas pôs o Lázaro lá na direita, aí já não funcionou. Aí depois ele tenta corrigir, aí põe o Everton lá, o time até melhora. Mas, por exemplo, talvez quem mais tenha errado passes ontem, nesse jogo foi o Arrascaeta. Então, assim, é o dínamo ali da engrenagem. Cobrado, é o dínamo da engrenagem. Aí ele diz, mas não somos máquinas. Aí já caímos naquele assunto, então, do cansaço. Aí a gente já volta, então, tá desgastado. Então, talvez não fosse a hora de poupar o Everton Ribeiro, fosse de poupar o Arrascaeta. Enfim, vários... Voltamos para o calendário? Não, a gente volta para o calendário lá e discute desde 1960 esse calendário. Exatamente. Mas, assim, vários jogadores não estavam muito inspirados, a coisa não funcionou. Até em decisões, tem bola que você pensa que o Arrascaeta vai passar para um jogador, o Gabigol está mais bem colocado, ele passa para o outro, enfim, é coisa que o cara não está inspirado, não era o dia. Vale ressaltar a estreia do Pablo, que me parece que não foi mal, né? Não foi mal dentro do contexto todo, mas fez muita diferença a dupla citada pelo Zupac, o Thiago e o João Gomes e o Arrascaeta. Com esses três não inspirados por ali, a coisa, né, que o Flamengo é inspirador quando está tudo bem do meio para frente. Atrás, ele vai ter que resolver ainda, o Paulo Souza vai ver. Agora entrando o Pablo, sabe-se lá se volta o Rodrigo, vai jogar com 3 zagueiros, Davi Luiz, Pablo e o Arão vai para o banco. Com o Thiago Maia e o João Gomes crescendo, embora não tenham ido bem o Arão ontem, iria para o banco. O Arão vai para o banco, então, um deles vai para o banco, ou o Arão briga para ser titular da zaga, né? Então são questões que ele vai querer brigar ali no meio, eu acho, né? Porque se ele tiver time... O Pablo, Rodrigo e Davi Luiz, Davi também deu uma melhorada, não estava tão bem. Tem o Felipe Luiz também, né? E tem o Felipe, tem muita gente. Eu acho que o problema do Flamengo para o Paulo é arrumar de trás para frente, porque do meio para frente estava indo muito bem. Mas nesse jogo, todos aqueles que iam bem, foram bem nos jogos anteriores, não estavam inspirados, mas vale essa ressalta dele inverter o Lázaro de novo, que estava bem do lado de cá e pôr do lado de lá. 1 minuto... Breiler, fala aí a respeito de Flamengo e Católica, quinta-feira, 7 da noite, aqui na ESPN. Expectativa aí para a apresentação do Mengão. O Flamengo precisa mostrar contra a Católica que o jogo contra o Atlético Paranaense foi um ponto fora da curva, porque é um time que vem em ascensão. A gente observa processos muito bem definidos do Paulo Souza, começa a enxergar uma espinha dorsal no Flamengo e é hora de tentar dar essa solidez. E aí, solidez é tentar não mexer demais no que está certo. O Mauro falou, Lázaro no lado dele, onde está jogando bem, o Everton Ribeiro voltando à sua posição já descansado, o Gabigol titular. E, para mim, a discussão, que é onde o Arão vai jogar se tiver todos os zagueiros à disposição, hoje, o meio-campo titular, embora o jogo em Curitiba tenha sido ruim, eu manteria Thiago Maia e João Gomes, apostaria nessa dupla
pela sintonia que há entre os jogadores e como eles se complementam em campo, a intensidade que o Flamengo ganha com eles. Bom, quando estava acompanhando o jogo, eu falei, eu vou levar essa discussão aqui